Bom dia, queridos convidados, amigos, irmãos, familiares. Não sei como é que está o coração de vocês, mas o meu coração está muito alegre. Porque desde o começo aqui, nosso louvor, a nossa honra, tem sido exclusivamente a esse Jesus. E é sobre esse Jesus que nós queremos compartilhar com vocês nessa manhã. O que Ele tem para você. O que Ele veio fazer aqui nesse mundo. Esse Jesus é uma pessoa maravilhosa. A palavra de Deus diz que, mesmo Ele sendo Deus, Ele não se aferrou, Ele não se agarrou na posição de Deus, mas Ele se humilhou a tal ponto de ir àquela cruz como homem morrer pela humanidade. Esse Jesus que era o Deus encarnado, Ele viveu até os 30 anos desapercebido da nação de Israel, desapercebido até mesmo daqueles que eram vizinhos seus. Ele trabalhava com seu pai era carpinteiro, nós sabemos disso. Até os 30 anos, era uma pessoa desconhecida. Mas em João, capítulo de João, quando João Batista estava batizando, e João Batista era o precursor de Jesus, a Bíblia fala que João Batista era a voz do que clama no deserto, a voz de Deus que estava clamando no deserto. E quando ele viu Jesus, ele disse, e ele não conhecia, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel, primo de Jesus, e não conhecia até os 30 anos. E quando ele viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito Santo pousar sobre a sua cabeça como pomba. E quando ele batizou Jesus, houve uma voz dos céus que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Ali naquele momento, Jesus foi proclamado pelo Deus como seu Filho. E daquela hora em diante, algumas pessoas que estavam ali começaram a ver quem era esse Jesus. Mas Jesus não podia ficar em casa trabalhando com seu pai. Ele tinha um ministério, ele tinha uma obra que era fazer a vontade do Pai, que era Deus. Daí, a palavra de Deus diz que o dia que o Espírito Santo levou ele para o deserto, e ele ficou ali 40 dias e 40 noites jejuando. E depois disso ele teve fome, e a palavra de Deus diz que Satanás olhou e falou, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. E Jesus, o que ele respondeu? Eu estou com fome, mas eu não tenho que provar para você que eu sou filho de Deus. E quero dizer para você, Satanás, nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu vivo pela palavra do Pai. Depois Satanás o levou num alto pináculo de um templo e disse, no monte disse, no templo disse, atira-te daqui, porque está dito na palavra de Deus que se você pular, os anjos vão te socorrer, vão te amparar.
Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois ele levou no alto monte e disse: você está vendo todos esses reinos da terra? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha o que Jesus falou. Jesus não falou: você é mentiroso, você não é dono de reino nenhum. Jesus não falou isso. Porque ele sabia que esse mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe desse mundo. Mas ele disse: somente a Deus adorarás e darás culto. E aí a palavra de Deus diz que ele estava com as feras, Jesus estava com as feras, com toda a legião de Satanás tentando-o para que ele caísse. Mas ele venceu e a palavra de Deus diz que então vieram os anjos e o serviu. Daí então Jesus foi aprovado como aquele que deveria e que poderia sair para começar o seu ministério. E logo diz em Mateus 4, diz assim, vamos ler Mateus 4, versículo 13, diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, então, saiu para começar o seu ministério de pregação do Evangelho, da vontade de Deus, fazer com que aquele povo escutasse o que Deus queria. E ele disse assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus era uma pessoa tão especial. E quando ele saiu caminhando por aquelas cidades, disse que o povo que jazia, o que é jazer? Jazer ou jaz é morto. O povo estava morto em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A pessoa de Jesus, quando ele saiu, ele era a luz, ele resplandecia, e as pessoas que estavam na sombra da morte, e que estavam morrendo nas trevas, viram grande luz. Jesus era aquela luz. Ele disse lá em João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, foi tão impressionante essa pessoa, saindo e pregando o Evangelho, que imediatamente aqui no versículo 18 diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Só para complementar, disse: passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, outro livro diz, deixando seu pai, os empregados o seguiram. Quem tem tal poder? Quem tem tal luz? Quem tem tal brilho na sua vida e na sua pessoa que segue-me, deixa seu barco, deixa o seu sustento, deixa a sua família e segue-me. Deixa seu pai, deixa a sua empresa, deixa a sua firma, os empregados
e segue-me. Mais à frente, Jesus diz em Mateus 2 que viu Jesus Levi, que era Mateus, da coletoria, sentado e disse: segue-me. Ele levantou e seguiu o Senhor. Um coletor de impostos, provavelmente uma pessoa que trabalhava para o Império Romano e que era bem de situação. Tal era a pessoa de Jesus. A sua pessoa era de tal modo maravilhosa que quem ouvia suas palavras não tinha uma outra reação a não ser querer estar perto dele, querer estar junto a ele. E no versículo 25 desse mesmo capítulo 4 de Mateus diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quem ouvia Jesus, o que ele falava e o que ele fazia, não tinha outro sentimento, não tinha uma outra reação a não ser segui-lo. É desse Jesus que nós estamos falando e que queremos apresentar para vocês. É desse Jesus que, cantado, adorado, é que hoje governa as nossas vidas. Mas é interessante, irmãos, que apesar de todas as coisas que Jesus falou, fez, a sua pessoa ainda tão maravilhosa, ele disse para as pessoas, no 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender do quê? Você pode pensar, do que eu preciso me arrepender? Porque Jesus estava dizendo para aquelas pessoas da nação de Israel se arrependerem? Eles estavam tão cheios de conceitos religiosos, estavam com tantas coisas na sua mente e no seu coração, porque estavam escravizados pelo Império Romano. Jesus falou: arrepende de tudo que vocês pensam. E arrependimento não é só uma questão de pecado. Arrependimento é: muda a sua mente, converta. Você está indo num caminho que não vai te levar a nada. Eu estou dizendo para você: arrepende, volta, faz uma conversão na sua vida e olhem para mim. Hoje, você que está aqui, cada um de nós, precisamos nos arrepender de quê? Jesus estava falando para aquele povo que se eles não mudassem a sua mente, a sua maneira de ver as coisas, eles não poderiam ver e não poderiam entrar no reino dos céus que estava chegando. Ele estava anunciando que o reino dos céus estava chegando. Havia um reino ali que estava dominando o povo de Israel, mas ele dizia: tem um outro reino que está chegando, e é o reino dos céus. Mas para vocês verem, para vocês entenderem, para vocês entrarem nele, vocês precisam se arrepender, precisam mudar de mente, se converterem, voltar da meia volta e olhar para mim. Para nós hoje, o que é que nós precisamos nos arrepender? Do quê? Às vezes a gente pensa assim: Deus é muito ocupado. Você acha que Ele vai me ouvir? Tem tanta gente, são 8 bilhões de habitantes na Terra. Você acha que Deus vai estar preocupado? Ou que Deus até tem condições de me ouvir? Está tão preocupado com tantas outras coisas? Será que Deus preocupa com a minha petição, com a minha oração, se eu chegar? Será que Deus... Eu acho que Deus nem dá conta disso. É tanta gente que Deus não dá conta. Você já pensou nisso? Teve algum sentimento desse de não importunar Deus porque você tem problemas, às vezes,
são muito grandes ou muito pequenos, mas de qualquer forma você acha que Deus não vai olhar para você, que Deus não tem espaço para você. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Você já fez alguma consulta no computador? Uma pesquisa, já fez? No Google? Acho que todo mundo aqui fez, né? Alguma vez você ficou sem resposta? Por pior ou por menor que fosse a sua questão? Às vezes tem algum problema que eu não dou conta de resolver, né? Às vezes tem até problema de matemática, de física, que eu vou lá e tal. Poxa, o Google me dá, a inteligência artificial me dá. Às vezes uma pergunta simples, alguma coisinha simples, na hora. Eu fiz uma pesquisa, o ano passado eu compartilhei com os irmãos, mas esse ano, irmão, você sabe quantas pesquisas do Google são feitas por segundo? Por segundo? 158 mil pesquisas por segundo. E ele não deixa de responder nenhuma. Se um programa de computação consegue responder, e isso aqui dá mais ou menos de 8 a 9 bilhões de pesquisas por dia, mais do que a população mundial. Se um programa de computação, de informática consegue, e consegue porque pessoas elaboraram isso dia e noite, vários anos, é mais poderoso do que o nosso Deus que criou o universo com a sua palavra? Deus não precisou rabiscar nada, Deus não precisou calcular nada, Ele sempre disse, haja e ouve. Então, irmãos, às vezes Deus deixa as coisas acontecerem para provar que Ele é muito maior do que tudo que está no mundo. Então, muda o seu conceito. Converta-se, arrepende, muda a sua mente de que Deus não te ouve, que Ele não tem tempo. Tem. Como é que é o hardware celestial? Quem são os assessores de Deus? Como é que funciona todo esse campo espiritual para atender a todos nós? Irmãos, nós não sabemos de nada. A palavra de Deus diz que, vinde a mim, vinde, confessa, vinde, me procura, clama a mim. A palavra de Deus fala em Jeremias, né? Clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, muda sua mente. Deus está pronto para te ouvir. Ou, às vezes a gente pensa, não, Deus é poderoso demais. Ele é grande demais para me escutar. Sou tão pequeno. Eu não mereço. Deus, eu sou um cisco. Mas Deus sabe que você é um cisco, que eu sou um cisco. Mas Ele nos atende. Não é porque Ele é grande demais e poderoso demais que Ele vai deixar de nos ouvir, de nos atender. Vamos ler Isaías 57, 15. Diz assim, porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que criou os céus e a terra, que habita no mais alto monte, quer dizer, no mais alto dos céus, Ele habita lá.
mas Ele também habita com o contrito, com o abatido de espírito, com aquele necessitado. Então não pense que Deus é grande demais e que Ele não ouve as suas dores, Ele não te conhece, ou que Ele despreza o teu sofrimento. Embora, né, a gente pensa, tem tanta gente sofrendo, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não está cuidando mais daquela pessoa? Não precisa cuidar mais daquela pessoa? Mas é só você clamar. Clama-me e te responderei. Invoca-me. Louvado seja o Senhor. Será que Deus se preocupa comigo? A gente pensa. Será que Deus não esqueceu de mim? Eu estou com minha mente, às vezes, tão cheia de problema. Fala, essas coisas só acontecem comigo? Não tem mais ninguém para compartilhar comigo esses problemas, essas dores? Será que Deus esqueceu de mim? Às vezes a gente não pensa assim. Aí eu não busco a Deus. Então Jesus estava dizendo, arrependa-se. Muda de mente, muda de pensamento. O reino dos céus está próximo. Se você não mudar o que você pensa, a maneira de pensar, você não vai ver o reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus. E aqui está dizendo, né? Será que Ele se preocupa comigo ainda? Será que Ele não se esqueceu de mim? Mas vamos lá em Isaías 49. Estou mostrando para vocês pela palavra de Deus, que Deus não é como nós pensamos. 15. Versículo 15 do capítulo 49 de Isaías. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer desse seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O que está comparando com Deus, está comparando como uma mãe. Será que uma mãe esquece do seu filho que está mamando? É quase que impossível isso. Mas, que fala, mesmo que ela se esquecesse do filho, eu jamais esquecerei de ti. Lembra, Deus criou você e a mim com um propósito. Deus criou a cada um de nós com um propósito. Deus não criou o homem, ou deixou o homem criado para ser solto no mundo, largado no mundo, soltou no campo, falou, agora você vaza na braquiária aí, porque eu não tenho nada a ver. Não é isso. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus não esquece. Clama ao Senhor. Muda o seu pensamento sobre Deus. O reino dos céus está próximo, Jesus falou. Às vezes acontecem situações na nossa vida. Fala, Deus não me ama. Nós falamos, né? Deus não está preocupado comigo, tem tanta gente, Deus está muito ocupado. Deus é poderoso demais, Deus não se preocupa comigo, porque sou tão pequeno. Deus esqueceu já de mim. E às vezes fala, Deus não me ama. Olha o que acontece na minha vida. Olha o que aconteceu com meu filho, com minha filha, com minha família, com meu parente, a minha situação financeira. Deus não me ama. Mas em João, capítulo 3, versículo 16, Deus mostra o seu amor por nós, de tal maneira, que diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus
amou tanto o mundo, Deus ama tanto o homem, que Ele deu seu único filho para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então Deus provou o seu amor por cada um de nós, enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Amém? Então por isso Jesus falou: arrependei-vos, muda de mente. O reino está chegando. Se vocês não mudarem, se vocês não se converterem e não olharem para mim, vocês não vão entender o reino quando ele chegar. É o reino dos céus que estava chegando. Mas para o reino dos céus chegar, irmãos, visitantes, amigos, queridos, Jesus tinha que pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Para o reino dos céus vir para a terra. O que é o reino dos céus? Vocês lembram da oração que o Senhor nos ensinou? Fala assim: faça a sua vontade como ela é feita nos céus. Não é? Pai nosso, faça a sua vontade como ela é feita nos céus. Pedindo para que Deus fizesse a vontade dele aqui na terra, como ela é feita nos céus. No reino dos céus, toda vontade de Deus é feita. Os anjos, toda a atmosfera, tudo, anjo, arcanjo, querubim, tudo lá faz a vontade de Deus. Existe um rei nesse reino dos céus, e é Deus. E lá tudo é de acordo com a vontade de Deus. E para que esse reino santo pudesse descer para a terra, Jesus teve que fazer uma obra. Ele foi lá na cruz purificar toda a humanidade pela morte do seu sangue, com a morte do seu sangue. Ele precisava pagar o preço que a humanidade não podia pagar. Ele precisava purificar, ele precisava fazer uma obra de purificação nesse universo, para o reino dos céus descerem. E quando ele morreu lá naquela cruz, a palavra de Deus diz, ele disse: está consumado, eu estou aqui. Aquele Cordeiro de Deus que João Batista apresentou está aqui na cruz morrendo, derramando o seu sangue para poder purificar todo esse universo e a purificar aqueles que creram. E quando ele morreu, a obra de Deus foi tão maravilhosa, a gente não entende o que aconteceu nos céus e entre a terra e os céus nessa morte de Jesus, porque fala lá em Mateus que quando ele morreu, houve trevas das 9 horas, da hora 9, que era... foram 3 horas de trevas. E quando ele morreu, fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. Que véu era esse? Existia um véu no templo que impedia as pessoas de chegarem até a presença de Deus. E quando ele morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Quer dizer, Deus rasgou esse véu, permitindo então a entrada daqueles que creram na obra de Cristo na sua presença. Fala que o véu foi rasgado de cima a alto a baixo, Deus rasgou esse véu. Deus mesmo rasgou esse véu para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Fala que houve terremotos, sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Houve uma obra entre os céus e a terra que nós não podemos calcular. Para quê? Para que pudesse abrir um caminho para cada um de nós estarmos na presença do Senhor. E esse Jesus não permaneceu lá na cruz, a palavra de Deus diz que ele morreu e ele desceu aos Hades, ao inferno, e levou o cativo, o cativeiro, quer dizer, levou todos que estavam presos a Satanás e que haviam de crer, para Deus, e apresentou todos eles a Deus. E esse Jesus que morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Um dia ele tornou-se o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, os céus aí então desceu para a terra. O reino dos céus desceu para a terra por meio do Espírito, que é esse mesmo Jesus
que foi glorificado. Os irmãos entendem isso? Os nossos visitantes entendem isso? Jesus precisou pagar um preço por mim e por você, para poder trazer os céus para a terra, para que nós pudéssemos hoje usufruir desse reino dos céus. E lá em Pentecostes fala que eles estavam todos reunidos, todos. E aí veio um vento, né? Ou veio um som como um vento tempestuoso e encheu a casa, e todos que estavam ali esperando a promessa do Pai ficaram cheios do Espírito Santo. O reino dos céus desceu para a terra, porque o Espírito Santo trouxe os céus para a terra. E aqueles que foram enchidos pelo Espírito Santo, porque creram, mudaram, se arrependeram, estavam esperando esses céus descer para a terra, esse reino descer para a terra. E quando os céus descem para a terra, tudo que é divino, tudo que é celestial, é nosso. A palavra de Deus diz que quando Jesus, ele ressuscitou, diz que os que crerem, os que creram, ressuscitam com ele. São transferidos de esfera, de reino. A palavra de Deus diz, fala que ele nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então hoje existe um reino dos céus. Jesus está pregando, olha aqui, arrepender porque está chegando. Muda de mente. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, se tem algum pensamento que impede você de chegar até Deus, arrependa-se. Converta sua mente. Olha para Cristo, porque o reino dos céus já chegou. Lá ele está falando, está próximo o reino, mas agora ele chegou. Lá em Pentecostes, em Atos, fala que o Espírito Santo desceu e encheu todo mundo. O Espírito Santo era restrito a Deus. Mas quando os céus desceu, pelo Espírito Santo, foi dada a cada um de nós a oportunidade de desfrutarmos das coisas celestiais. De ter comunhão profunda com Deus. Você lembra que eu falei que o véu foi rasgado? Que impedia a entrada de homens, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá dentro. Mas Deus rasgou o véu, permitindo que todo aquele que crê, todo aquele que se arrependeu, todo aquele que espera, entre no reino dos céus, ou entre na sua presença. Hoje, o reino dos céus está dentro de nós. Existe um rei nesse reino, e ele governa as nossas vidas. Deus precisa governar a sua vida. É isso que ele quer, governar a sua vida. Tirar você do império das trevas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem dois reinos. Ou você está em um, ou você está em outro. Fala que Jesus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho de Deus. É o império das trevas que é o reino, ou o reino do Filho de Deus. Se vocês entenderam o que eu falei, mudem as suas mentes. Abra o seu coração. Converta-se das trevas para a luz. Jesus estava no caminho, estava falando, vocês têm que se arrepender, vocês estão num caminho que vai levar para a morte. Convertam-se. Voltem as suas mentes, os seus corações e olhem para mim. Vocês estão indo para cá, eu estou de cá. Volta, dê meia volta e olhem para mim.
Eu queria perguntar para você, em qual reino você está? Às vezes a gente não sabe, eu nem sei. Mas eu vou dizer, se você não tem certeza que você está no reino do Filho do seu amor, ou no reino de Jesus, no reino dos céus, você está num outro reino. Está sendo conduzido. E ali fala que o caminho é caminho de morte. Vocês querem coisa melhor do que ser governado por um rei que criou todo o universo? Vocês querem coisa melhor do que ser governado por um rei que conhece o seu interior? Que sabe tudo o que você passa? A palavra de Deus diz que Ele já me conhecia antes de eu nascer, antes de ser formado, e no ventre da minha mãe Ele já me conhecia. E que está pronto para me ouvir? Não tem impedimento nenhum? Porque a palavra de Deus diz que quando eu creio em Jesus, eu confesso, eu me arrependo, esse Jesus vem para dentro de mim, esse Espírito Santo vem para dentro de mim. Louvado seja Deus. Deus não criou o homem para ser escravo das trevas, para ser escravo de Satanás. Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Então, Jesus estava dizendo ali, e eu digo para vocês, arrependei-vos, porque o reino dos céus é vindo. Ele dizia, o reino dos céus está próximo, agora eu digo para vocês, o reino dos céus já chegou. Não deixe passar isso. Precisamos estar confiantes, seguros, de que tem alguém cuidando de mim. Tem um rei que cuida de mim. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é dinheiro. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Será que estamos em paz? Ou paz é só quando eu tenho dinheiro no banco e fico tranquilo, sabendo que tem? Ou o presidente americano agora deu uma acalmada, não vai ter guerra, não está nem fazendo mais nada. Será que vai invadir o Brasil? Eu fico sem paz ou estou em paz com a mesma situação? Ou porque agora ele diz que por enquanto ele está quietinho, ou que não tem nenhuma ameaça, eu estou em paz? Porque o governo vai mudar, ou porque isso, eu vou estar em paz. Se eu estou no reino dos céus, eu tenho paz, porque tem alguém que cuida de mim. Amém? Tem alguém que cuida de mim. Quer ter segurança, quer ter paz, quer alegria, quer viver em justiça? Entra para dentro desse reino. Oh, Senhor Jesus. Eu queria agradecer ao Senhor, porque já faz algum tempo, eu era bem jovem, quando o Senhor, eu vi essa palavra e decidi abrir meu coração, me arrependi dos meus pensamentos, que me conduzia, das minhas atitudes, das minhas tradições, e voltei para o Senhor. E quando eu voltei para Ele, eu vi esse reino dos céus e entrei para dentro dele. E o desejo do nosso coração é que vocês, ouvindo tais palavras, possam se arrepender, voltarem para o Senhor e aceitarem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e ter a esperança de ter a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida.
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Esse Deus que estava lá nos céus veio na pessoa de Jesus, e esse Jesus tornou seu Espírito para poder entrar no nosso espírito, dentro de nós, como vida eterna. Eu te pergunto, você já tem a vida eterna? Tem a certeza que você tem a vida eterna? Eu te pergunto, você tem certeza que você está no reino de Deus? Nessa manhã, eu quero fazer um convite para você. Receba essas palavras e receba a Jesus como a vida. Receba essas palavras e perceba que Deus está chamando você. Deus está chamando você para entrar no reino dos céus, para viver o reino dos céus com todas as bênçãos celestiais. Todas as bênçãos celestiais. Todas as bênçãos dos céus. Evidentemente, a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você já tem coisas, materiais, filhos, parentes, mas se você buscar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Você será próspero na sua alma, próspero materialmente, porque o Filho de Deus é abençoado. Então, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, em todas as situações. Vamos cantar isso de novo? Dá um coração igual ao teu. O Senhor possa mudar o nosso coração, sabe? O nosso pensamento é parte do nosso coração, sabia? O pensamento é parte do nosso coração. Então, se a gente muda o nosso pensamento, a gente está mudando o nosso coração. E nós queremos ter um coração igual ao do Senhor. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino, esse cântico, de todo o nosso coração. Pedir para o Senhor mudar o nosso coração, para nós termos um coração igual ao do Senhor. Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Deixa eu tenho de ser transformado, preciso tanto do seu perdão. Abra um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Terminando, só queria ler o último versículo aqui, em Atos capítulo 2, 37. Quando Pedro levantou, em Atos 2, Jesus já tinha morrido e tinha dito para eles: esperam em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Os céus vai descer, o reino dos céus vai descer por meio do Espírito. E Pedro, levantando-se naquele dia, falou para a nação de Israel, de muitos que estavam ali, que vieram de todas as partes da terra, e pregou a palavra de Deus. Diz assim, só no versículo 36, diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A nação de Israel, os pais de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês crucificou a Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Contou toda a história de Israel, dos pecados e da incredulidade de Israel para aquelas pessoas. No versículo 37 diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nessa manhã, assim como Pedro, quero dizer para vocês: arrependei-vos dos vossos pecados, de todos eles, inclusive e mais importante pecado, que é estar longe de Deus.
e seja batizado em nome de Jesus para remissão, quer dizer, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem acha que o reino dos céus é importante, que o reino dos céus é o que tem de mais valioso hoje aqui na terra, não é o dinheiro que você ganha, não é o seu salário, nem os bens que você tem. É o reino de Deus, é o reino dos céus, no qual nós podemos desfrutar. Só queria dizer que, uma passagem de João 3, que Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos era uma pessoa extremamente influente em Israel, era uma pessoa sábia, era um mestre. E ele disse para Jesus: Jesus, ninguém pode fazer os milagres que você faz. Mas Jesus disse: olha, te importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender de tudo que você é, por mais bonzinho que você seja, só que você está no caminho errado, olha para mim. Se você não se arrepender, se você não nascer de novo, se você não receber o Espírito Santo, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos com certeza disse: eu quero entrar, eu quero ver, eu quero apalpar esse reino dos céus, eu quero receber o que esse reino dos céus tem de melhor para a minha vida. Se você nessa manhã também quer receber para dentro de você, como Pedro falou, o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, eu gostaria que você se manifestasse nessa manhã, dando testemunho público de que Deus não fez uma obra em vão. Essa obra alcançou você. Você quer ser liberto do império das trevas? Você quer ser agraciado com o Espírito Santo, com as bênçãos celestiais? Eu convido a você aqui vir na frente para nós orarmos. Pedro falou: se vocês se arrependerem e serem batizados, vocês receberão a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Nós não vamos batizar você hoje, não. Nós só queremos que você aceite esse convite de Deus. Nós vamos marcar uma outra oportunidade para batizar você que aceitar isso. Se você quer receber esse Jesus, entrar, ver, desfrutar desse reino dos céus, ter um rei que governe a sua vida e que te garanta a vida eterna, eu queria que você viesse aqui na frente e dizer: eu quero. Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Você que ainda não testificou, você não deu testemunho de que você é de Deus e que você não pertence mais ao mundo. Se você quer entrar numa nova vida, ser uma nova pessoa, esquecer tudo para trás, sentir os seus pecados perdoados e saber que você agora tem uma nova vida, eu te convido aqui na frente para nós orarmos por você, para você ter um novo começo. Deus ama você, Deus quer você. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Se você sentir no seu coração de vir aqui para receber a nossa oração, a oração da igreja, e é uma questão de, não é que você está entrando por uma denominação, por um grupo religioso, por alguma instituição, não, você está entrando para dentro do reino de Deus, para dentro do corpo de Cristo, e ter a sua salvação garantida.
saber que tem um Deus que vai cuidar de você, que esse reino dos céus vai trazer o melhor para a sua vida, para a sua casa. Você vai ser liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Senhor, toca nos corações, mude as mentes, Pai. Converta, Senhor, esses corações e essas mentes. O Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu para nos dar a sua vida. Nesse momento o Senhor está dando oportunidade para nós decidirmos pelo Senhor. Para nós, ó Pai, cada um, tomar uma decisão que é crucial na nossa vida. Talvez, Senhor, alguns de nós não mais ouvirão essa palavra, não terão mais oportunidade de aceitar a Ti, de ouvir, de se arrepender. E quem sabe amanhã não estar mais aqui. Pai, toca nos corações, só o Seu Espírito Santo pode fazer. Só o Seu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, nós oramos aqui, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a Luciane, Senhor. O Senhor é aquele que dá o Espírito sem medida. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que abençoa. Senhor, dá a ela, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito, para que toda a sua casa seja salva. Seus filhos, seu esposo, todos os seus parentes. Comece ali, Senhor, inicie ali na casa dela o Teu reino celestial, Senhor. Confirmamos e entregamos ela nas Suas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor possa abençoar cada um. Que essa palavra possa estar gravada no coração de cada um e dar fruto para o Senhor.